Olá, que o Espírito Santo esteja com você. Vamos ao estudo de mais um resumão da lição 7, cujo título é Ousadia Concedida, página 52. Primeiro tópico, tudo sobre o altar. Pergunta: como o juízo contra Ananias e Safira afetou os crentes? O que devemos considerar com respeito às posses atualmente? Então, o texto de Atos, no capítulo 5, no verso 11, diz que "E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas." Criou um grande temor no coração das pessoas. Todos souberam o ocorrido. E o que devemos considerar com respeito às nossas posses hoje, atualmente? Este é um pensamento solene, profundo, que nós devemos refletir bastante. Vamos a uma parte do texto inspirado que diz: "Casas e terras não terão utilidade alguma para os santos no tempo de angústia." E pelos acontecimentos, pelas profecias, sabemos que o tempo de angústia está bem próximo de ocorrer. "Pois terão de fugir diante de hordas enfurecidas, e nessa época as suas posses não poderão ser empregadas para o avanço da causa da verdade presente." E um texto dos primeiros escritos, páginas 56 e 57, um pensamento muito importante, diz que, referindo-se ao tempo de angústia, "A causa estava enfraquecendo, o povo de Deus andava faminto pela verdade, e não fizemos qualquer esforço para suprir a demanda. Agora nossa propriedade é inútil. Deveríamos tê-la liberado para acumular um tesouro no céu." Vamos ao segundo tópico, envolvidos na batalha espiritual. A pergunta: por que podemos ser inspirados ao ver como o Espírito Santo atuava em Jerusalém nos dias da igreja primitiva? Então, eles faziam um trabalho corpo a corpo. Eles saíam aos campos, saíam à seara para aliviar o sofrimento dos pobres, dos famintos, dos enfermos, dos tristes. Então, eles faziam o trabalho que hoje nós chamamos da obra médico-missionária, né? Então, nós devemos ser inspirados a hoje ter a mesma atitude. Um pensamento importante diz que hoje é preciso aliviar a necessidade dos pobres, cuidar dos enfermos, consolar os tristes e enlutados, e instruir os ignorantes a aconselhar os inexperientes. Né? Aqui, ignorantes no sentido de ausência de conhecimento. Né? Devemos encorajar os enfermos e sofredores a olharem para Jesus e viver. Esta deve ser nossa inspiração hoje. A pergunta B: em quem o inimigo das almas incutiu medo e inveja, motivados por interesses pessoais a fim de impedir a obra? E como isso ocorre hoje? A própria pergunta já diz que isso também ocorre hoje. Como o inimigo das almas incutiu? O texto de Atos diz que os sacerdotes e os príncipes, eles sentiam, e todos os que estavam com eles, né? Eles sentiram muito ódio, muita inveja do trabalho dos discípulos. Né? Satanás colocou isso no coração deles. Muito ódio. E lançaram mão dos apóstolos por causa do ódio e da inveja e lançaram na prisão. Então, em quem? Né? Na liderança da época. Agora, a segunda parte, como isso ocorre hoje. Também ocorre isso hoje. Vamos ver o texto do livro Evangelismo, página 227, muito profundo. Uma parte diz assim, para hoje: "O inimigo de toda justiça tem atuado e continua a fazê-lo, por meio de todo o engano que pode inventar para impedir que a obra seja feita, a fim de esclarecer e educar o povo. E as suas forças, as forças de Satanás, estão aumentando. Atrasos têm dado a Satanás vantagem da situação, e essa demora tem causado perda de muitas almas."
Agora, olha só o conselho para cada um de nós hoje, para fecharmos esta pergunta. O Senhor não se agrada de atrasos na obra. Então, não devemos perder tempo com ruins suspeitas, invejas, ciúmes. Devemos dedicar nossa força, a nossa atitude na obra de Deus, em levar o Evangelho. Vamos agora ao terceiro tópico, intervenção divina e ação. Pergunta A. Quando os apóstolos foram presos por fazer a obra de Deus, como o Senhor interveio? E o que podemos aprender com isso? Eles estavam presos e à noite o anjo os visitou na prisão e libertou. O anjo abriu a porta da prisão. Então foi a inspiração de intervenção divina, né? Deus utilizou o anjo, mandou o seu anjo abrir as portas da prisão. Agora, o que podemos aprender com isso? Vamos ver uma parte do pensamento inspirado que diz: ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, é nosso dever despertar para a ação, como diz o título do tópico, intervenção divina e ação. A ação é a nossa parte, nós devemos atuar hoje. Agora, olha só, no outro dia, de manhã, o que os apóstolos fizeram? Foram continuar pregando a mensagem, continuar pregando o evangelho. Façamos as mais fervorosas orações e então trabalharemos em harmonia com elas. Devemos traçar planos de ação. Pergunta B. Como os apóstolos reagiram à ordem divina? E qual foi o resultado? Em Atos, no capítulo 5, no verso 21, nos esclarece a primeira parte da pergunta. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, como já falamos. Eles foram presos, o anjo libertou e no outro dia eles estavam lá, pregando, porque eles sabiam que era da vontade de Deus que o trabalho, que a obra fosse feita. Então eles foram continuar pregando, não se intimidaram. E qual foi o resultado? O resultado foi que alguém foi falar para os líderes, para o sacerdote: olha, aqueles que vocês prenderam estão lá na praça, eles estão lá na praça, estão no templo, pregando novamente. E o capitão do templo e os principais sacerdotes trouxeram novamente eles. Trouxeram sem violência, porque eles estavam com medo do povo. Agora vamos ao quarto tópico, prestando obediência suprema. Pergunta A. O que devemos aprender da atitude de Pedro diante da oposição? Vamos ver aqui em Atos, no capítulo 5, lá no finalzinho, no versículo 29. Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse também deve ser o nosso pensamento hoje. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E aí o texto diz que quando Pedro e João, eles se achavam pela segunda vez diante dos sacerdotes, que estavam empenhados em destruí-los, olha só como estava o semblante deles. Não tinha nenhum medo ou hesitação em suas palavras e em suas atitudes. Eles estavam cheios do Espírito Santo e devemos aprender deste fato também. Quem tem a lei do Senhor escrita no coração obedecerá antes a Deus que aos homens e preferirá desobedecer a todos os homens do que desviar o mínimo que seja dos mandamentos de Deus. Vamos à pergunta B. Que explicação adicional o apóstolo forneceu a respeito do Evangelho, revelando um segredo vital de como receber o Espírito Santo? Então foi adicionada uma mensagem a respeito da ressurreição de Cristo. E a segunda parte, qual é o segredo vital para receber o Espírito Santo? Olha só o que diz: Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então o segredo é a obediência. E isso serve para nós hoje também. Quinto tópico, liderança divina.
Pergunta: como o Senhor usou a sabedoria de um fariseu, experiente para argumentar contra o evangelho, em sua fúria para perseguir os cristãos? E por que podemos ser realmente inspirados pelo resultado? Havia no meio daqueles homens, dos fariseus, um homem chamado Gamaliel. O mesmo Gamaliel que instruiu Saulo, né? O apóstolo Paulo antes da sua conversão, Saulo. Este mesmo Gamaliel. E olha só, por intervenção divina, como diz a pergunta, né? Como o Senhor usou a sabedoria de um fariseu. Foi Deus que permitiu, Deus que deu sabedoria para que Gamaliel dissesse o seguinte, para acalmar os ânimos. Olha, há algum tempo apareceu Teudas com 400 homens pregando isso e pregando aquilo. E olha só, quando o líder deles, Teudas, morreu, os homens se dispersaram. Aquilo que ele pregava, tudo acabou, tudo se dispersou. Aí ele falou assim, olha só, se for o caso deles, também eles vão se dispersar. Vamos ver as próprias palavras de Gamaliel em Atos 5, lá no verso 38. Dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, ela se desfará. Verso 39 agora. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Foram palavras muito sábias, né, de Gamaliel, que fez um bom efeito. Agora a segunda parte, porque podemos ser realmente inspirados, né, pelo resultado. Olha só, então, em Atos, no capítulo 5, lá no verso 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados diante de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha a atitude dos apóstolos. Eles estavam alegres, eles se sentiam indignos, né, de ter sofrido afronta. Então, essa é a inspiração que nós devemos ter hoje. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Agora eu gostaria de compartilhar também, para fechar esta pergunta, uma parte do pensamento inspirado, lá na página 58. Que isso sirva de lição para nós hoje, né? De inspiração, para continuarmos firmes. Desprezo e perseguição separaram muitos de seus amigos terrenos, mas nunca do amor de Cristo. Nunca a pessoa provada pela tempestade é mais ternamente amada por seu Salvador do que quando sofre perseguição por amor à verdade, né? E aí, continuando, fala que nós temos que nos esvaziar do nosso próprio eu. E aí poderemos discernir o caráter de Cristo, para que possamos transmitir o caráter, a luz do céu para outros. Então, assim como os apóstolos se sentiram indignos, eles ficaram alegres por sofrer perseguições, devemos também, quando sofremos perseguição, seja no trabalho, seja na escola, na família, entre os amigos ou na igreja, devemos nos alegrar. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com todos. Bons estudos da lição. Amém.